Olá, igreja! Olá, família! Espetacular! Olá! Muito bem. Vamos dar continuidade ao que Deus nos tem mostrado na sua palavra e ao que Deus tem falado ao nosso coração e ao que Deus, acreditamos nós como equipa pastoral, por onde nos está a levar. Amém? Temos falado da importância de vivermos segundo este lema. Somos igreja, somos família. A igreja à ponte, uma igreja com foco e propósito. Ou poderemos até pôr ao contrário, uma igreja com propósito e por isso vive com foco. Amém? Glória a Deus. Esta foi a primeira parte, esta é a terceira pregação que vou fazer sobre isto. A primeira foi à volta disto, de mostrar a importância de vivermos desta forma. Nessa pregação já fiz ali chamado, em termos inglês, um teaser, um lançar de um apetite, brincadeira, para a segunda pregação que tinha a ver com a importância de não permanecermos como bebés em Cristo. Semana passada preguei exatamente sobre isso, um mundo em que está cheio de bebés, e vou voltar a dizer a mesma coisa, sei que é chocante, está cheio de caca para limpar, ok? Um bebé não sabe usar o pote, não sabe caminhar, não sabe comer, precisa de ajuda. Imaginem um mundo cheio de bebés, era um caos, não era? A mesma coisa é com a igreja. Se a igreja for cheia de bebés, não há avanço, não há crescimento. E o propósito de Deus é que haja crescimento. É que haja realmente esta passagem de entrada em bebé em Cristo, ok? Ele não deseja que nós permaneçamos como um bebé, mas sim que possamos começar a crescer. Este processo de crescimento espiritual, este processo de maturidade que deve acontecer com todos nós. Se temos uma vida transformada com Cristo, e esta foi a primeira pregação que eu fiz no ano, não foi a do ano, foi adequado, mas a primeira pregação que fiz do ano é: se estamos em Cristo, a nossa vida tem que ser totalmente transformada. E esta transformação é um apontar para Cristo como autor e consumador da nossa fé, e que dia após dia, vamos sendo santificados, vamos sendo cada vez mais tornados à sua imagem. Porque nós com Cristo, quando rendemos a nossa vida como Senhor e Salvador, o que é que acontece? Somos justificados. O seu sangue justifica-nos perante Deus. Ou seja, o que é que significa? Voltamos a ter acesso livre ao nosso Pai. Deixamos de ser pecadores? Infelizmente, não. Mas por isso é que existe um processo de santificação diário, que significa, à medida que vamos estando cada vez mais perto de Deus, o seu Espírito Santo a habitar dentro de nós vamos, dia após dia, limpando aquilo que não faz parte da caminhada e do relacionamento com Deus e introduzindo aquilo na nossa vida, no nosso dia-a-dia, o que realmente nos aproxima a Ele. Não vivemos vidas que fazem com que nós andemos diariamente a ver até onde é que nós podemos fazer para não cair da graça do Senhor, mas sim, vivemos vidas diárias para ver o quanto mais eu posso estar perto do nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Isso então leva-nos a hoje. Ok? Temos estado a falar sobre muitas escrituras e hoje vamos falar então sobre o que é esse processo de crescimento de maturidade espiritual. Especificamente ainda não vamos abordar o que é que nós, como pastores, que Deus falou ao nosso coração e vamos estar a viver como igreja, esperemos a longo prazo, muito tempo, eu só não quero dizer para sempre, porque o que eu quero dizer é que com certeza nós vamos crescendo sobre isso também. Mas, ou seja, o ponto de partida e onde vamos viver essa forma clara, não vamos especificamente dessa forma detalhada, mas vamos perceber em que é que isto consiste. Amém? É muito curioso que a equipa pastoral sabe o que é que eu supostamente hoje vou pregar, são os únicos que sabem o que é que eu vou falar, mas como uma parte que eu senti no meu coração de acrescentar para conseguir explicar esta parte. E curiosamente o que é que foi que eu acrescentei? Foi a importância da igreja. Porquê que é importante nós estarmos como igreja? E o que é que aconteceu aqui hoje? A igreja no seu melhor. Amém? Oraram uns pelos outros. Palavra que o Hugo trouxe. Louvor de forma incrível. Amém? Que o Senhor realmente é incrível. Amém? E então é isso. Vamos ver então o processo. Mas antes de falar do processo, vamos falar da importância da igreja. Porquê que a igreja é importante? Porquê que a igreja é relevante? Porque é importante que nós tenhamos e façamos estas questões, já lá vamos, para perceber, para podermos crescer exatamente como Deus quer. Então,
Eu ia dizer que já toda a gente, não sei se ainda se lembram do exemplo do guia turístico versus agente de viagem. Eu vou repetir, porque pelo menos temos aqui 3 convidados que não ouviram, creio a semana passada. Então há uma diferença muito grande entre um guia turístico e um agente de viagens, ok? Um agente de viagens é alguém que eu vou a uma agência e digo, olha, eu gostava de ir ali, eu gostava de um sítio que tivesse, por exemplo, muita cultura para visitar. E o guia turístico é que nos diz, o agente de viagens, olha, tens aqui esta cidade, por exemplo, ou este país, o México, ou tens aqui outra cidade, tem coisas interessantíssimas. Ele aponta-nos para coisas interessantes. E nós chegamos, compramos a viagem e vamos sozinhos. O guia turístico é alguém que nós vamos e dizemos assim, olha, eu vou ali àquela cidade, àquela cidade, parecia ali de Viseu, eu vou ali àquela cidade, vamos ali àquele sítio, e ele vai lá e acompanha-nos. E mostra-nos as maravilhas. Por exemplo, um guia turístico aqui no Porto, eu vejo aqui com as pessoas, com os estrangeiros, eles estão empolgados a falar da história, a mostrar os edifícios, a mostrar e a falar o que tinha de forma tão empolgada, e estão nessa jornada ao longo do Porto a mostrar aos turistas e a viver com eles de forma incrível as maravilhas da cidade. Então é isto que nós queremos para a igreja, queremos ser todos guias turísticos, ok? Embora podemos deixar cair o turismo, mas guias, ok? Para este crescimento espiritual. Queremos trazer pessoas para este reino, através do que falamos, de Cristo Jesus, como nosso Senhor e Salvador, e depois queremos acompanhá-los, ok? Um discípulo de Cristo faz isto, acompanhá-los nesta jornada, fazê-los crescer, e mais. Para quê? Não é para estar constantemente a levar a pessoa pelo braço, não. Para que ela depois possa ser ela a fazer isso a outras pessoas. E assim façamos o reino de Deus expandir. Amém? Pediram-me, não ouvi, mas que já quase toda a igreja sabe, se calhar só os mais distraídos é que não, eu há 2 semanas atrás comecei um novo emprego, mudei de empresa, e pediram-me uma como é que era? Uma palavra, uma reflexão, um pensamento. Pedem-me um pensamento, tipo, está à espera assim de qualquer coisa de Gandhi ou alguma coisa do género, não é bonita? E eu partilhei um dos mandamentos, o segundo mandamento de Cristo, ou o segundo maior mandamento, não é? O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E foi esse que eu partilhei. E depois acrescentei, porque se realmente vivêssemos isto todos, o mundo com certeza era bem melhor. E esta é a essência, porque é que nós realmente queremos replicar o que estamos a viver? Queremos replicar o que estamos a viver porque acreditamos, em primeiro lugar, que é o melhor, sem dúvida é, okay? A palavra não mente, o que nós vivemos não mente, nosso relacionamento com Deus é vivo, é real, ok? E depois queremos com certeza fazer a vontade do nosso Pai, que é que fala na palavra, que todos possam alcançar a salvação. Então, o que é que acontece? Mas para vivermos esta aventura, ok, para sermos guias turísticos, há uma questão que eu vos falei que é muito importante que todos nós possamos responder, ok? E isto não só para as pessoas que aqui estão, como as pessoas que estão desse lado também, ok? Por algum motivo não puderam cá estar, que é responder à questão: porquê é que eu venho à igreja? Porquê é que eu faço parte de uma igreja? Porquê é que eu faço parte de uma igreja? Porquê é que eu venho à igreja? Porquê é que isso é relevante e porquê é que isso é impressionante? Já alguma vez, não precisam levantar braços, ok? Em casa podem levantar, já sabem que eu não vou ver, por isso não, nem ninguém podem levantar à vontade. Mas já alguma vez questionaram sobre isso? Porquê é que é importante a igreja? Porquê é que realmente eu vou à igreja? Já vos fez abanar as estruturas? Isso? Se nunca fez, ou se nunca questionaram, o que é que vai acontecer? Vamos entrar num dos 3 modos criados por mim, inventados por mim, ok? Não é modos da palavra, ou aliás, não vou usar a escritura, mas é sobre a evidência do que vemos a acontecer normalmente. O primeiro modo é o modo tenho de ir, ok? Que é o que eu chamo a religião. Eu vou porque, tenho que ir, não é? Então, somos crentes, somos a palavra, eu tenho que ir então. Não conheço Cristo, fui batizado, tenho que ir, não é? Vou e pico. E tornamos o quê? Os verdadeiros espectadores. Depois o segundo modo, que é errado também, estão a ver que era uma pessoa que eu falei que era uma pessoa que tem que ir. Está aqui praticamente todos os domingos. Não falha domingos, está aqui. Modo pois é. Está modo, o modo pois é. O que é que vais? Pois é. Depende das vontades. Hoje vou. Muitas das vezes até vem nem sabe porque é que vem, porque é que está a vir.
põe-se a pensar com ela, pois, eu vou, olha, não tinha o que fazer hoje, não tinha desculpas, pronto, lá vou eu, pois é. E o modo eu sou, que de todos eu diria que é o que está num estágio pior, porque ao menos estes vão vindo e um dia estão na esperança que a palavra de Deus entre verdadeiramente no seu coração. E estes são aqueles que vivem o modo eu sou, é o chamado crente solitário. E conseguimos ver muito nesta pandemia, por causa da nossa volta, de pessoas que acharam que não precisavam de pertencer a nenhum corpo. Porque eu consigo sozinho ter relacionamento com Deus. Eu consigo estar com... É verdade, ótimo, ainda bem, glória a Deus que tens relacionamento com Ele. E ainda bem que o tens sozinho também. Mas não te ouvia uma coisa que é um corpo sem a cabeça está decapitado. E é que é um monstro. Por isso, se vives sozinho, não te adianta, porque tu não estás num corpo, ok? E Cristo deu muito pela sua vida por esse corpo. Por isso, nenhum destes modos é interessante, e normalmente entramos num destes modos se não fizermos estas questões e não as fundamentarmos biblicamente, através da palavra, respondermos porque é fundamental fazermos parte de um corpo. E fazer parte de um corpo, vir à igreja, envolver-nos na vida da igreja, porque é verdadeiramente relevante. Só se respondermos a isto e de forma correta, não é? Porque muitos dos que estamos atrás até podem questionar, mas respondem da forma errada, não buscam na palavra, nas escrituras, entramos no modo discípulo, que é onde nós queremos chegar, o discípulo do reino, como vimos ali atrás, e temos ali uma definição sobre isso. Mas vamos então perceber porque é que a igreja é relevante, ok? E quando eu falo igreja, eu não falo só da estrutura. E reparem que eu disse só, não estou a falar, porque temos muitas das vezes para tentar ser fixe, peço desculpa por esta palavra, mas às vezes para tentarmos ser fixe, ou para tentarmos ser leves e light, dizemos, não, a igreja somos nós, a igreja somos nós. Não, a igreja também está junto, fundamental, está junto. E isso acontece aos domingos. Por isso, estou a falar das paredes, estou a falar de nós juntos, aos domingos, estou a falar dos dias em que estamos juntos. Isso é relevante. Amém? E isso é importante. Então, a igreja é relevante, a igreja é importante e porquê? Eu gostava que abrissem as vossas Bíblias ou abrissem o vosso telemóvel na aplicação que tiverem da Bíblia, ok? Em Efésios 4, versículo 1 a 5. Eu vou dar um prémio a quem começar a trazer novamente a Bíblia em papel. Não, eu também tenho, Paula. Tenho lá bem guardado. Normalmente só abro o digital. Não tem nada mal. É só para brincar enquanto as pessoas abrem. Efésios 4, versículo 1 a 5. Vão-nos acompanhar então aqui nesta resposta. Porque é que a igreja é relevante? Então diz assim. Está Paulo a escrever, ok? Aos Efésios. E ele estava, como ele diz aqui, como um prisioneiro no Senhor. Não é uma alegoria, ou seja, não é uma fábula, não está a tentar ser poético, ele estava preso mesmo, ok? Diz assim, como prisioneiro no Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Minha esposa não está aí, não? Façam, versículo 3, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Nesta carta feita por Paulo aos Efésios, podemos verificar dois grandes temas, basicamente, e estão relacionados com o quê? Com a igreja. Descreve de forma geral, não é os versículos que estamos aqui, de forma geral, descreve a natureza e o surgimento da igreja, porque é que ela aparece e em que é que ela consiste, e depois há um desafio aos discípulos, a quem realmente entrou neste relacionamento com Cristo, para viverem como um corpo de Cristo na terra. Ok? E neste pedacinho dos 5 versículos só, vemos muito material aqui sobre a importância de sermos igreja. Podemos ver aqui, certo,
como é que ele começa a dizer? Rogo-vos, ou seja, faz um apelo muito vivo para que possamos viver de acordo com a vocação que nos foi entregue. Qual foi a vocação que nos foi entregue? Se isso acontecer, o que é que vai acontecer? Se vivermos de acordo com a vocação que nos foi entregue, ou seja, e esta vocação, eu ainda não respondi de propósito, ok? Estou-vos a deixar pensar. Se isto acontecer, o que é que vai fazer de nós? Pessoas dóceis, pessoas amáveis, pessoas humildes, ok? Pacientes. Vamos suportar uns aos outros. Eu não sei se acontece convosco, mas por norma a nossa mente tem tendência a levar-nos logo para o que nós vivemos, para a dificuldade que temos, e às vezes, várias vezes eu leio esta palavra, suportar uns aos outros, não é? Suportar aquela dificuldade de suportá-los em amor, aturá-los. Não, suportar, apoiar-nos uns aos outros, ok? Respeitar, levantar-nos, edificar-nos, ok? Nos momentos de dificuldade. Não é só estar a aturar o irmão, não é isso que quer dizer, ou seja, é realmente levantar, mas aturar o irmão também faz parte, amém? Muito. Faz parte de respeitar, levantar, edificar, amém? Apoiando-nos uns aos outros em amor. No versículo 3, tem aberto ainda, diz assim, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Todo o esforço. Chateou-me. Não gosto como ele canta, sei lá, coisas. Estou a dizer infantilidades, mas acontece, infelizmente, muito. Não fez o que é correto, sei lá, tanta coisa. E sai logo, que diz, façam todo o esforço, façam todo o esforço. É preciso haver esforço. Porque nós somos seres humanos, carnais, com algumas falhas, porque Deus criou-nos perfeito, mas realmente nós temos tendência para puxar para a carne, por isso é que precisamos do Espírito para poder matar a carne e viver pelo Espírito. Mas vamos errar, vamos fazer asneiras. Não vamos proceder muitas das vezes da forma correta, mas precisamos que todos façam um esforço de conseguir compreender, falar, dar oportunidade para arrependimento, para pedir perdão, para arrependimento, dar a oportunidade para perdoar e construir juntos. Porque não há ninguém perfeito e não há aqui ninguém, garanto-vos, não há aqui ninguém que não tenha feito asneira, não tenha magoado alguém, não tenha ofendido alguém ou não tenha deixado alguém triste. Mesmo que até a outra pessoa não tenha tido razões. Quantos de nós não fizemos nada mal, até queríamos fazer o bem e a pessoa, ou outra pessoa ficou chateada? Quantos já passaram por isso? Não precisam levantar a mão. Acho que já quase todos, não é? Mas, por isso, é importante fazermos um esforço. Não acharmos, nem esperarmos no outro e no próximo, que o próximo seja mais perfeito do que eu realmente sou. Por uma expectativa tão grande. Boa. Então, se vivermos desta forma a conservar a unidade, o que é que acontece? Podemos viver em um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Porquê é que foi escrito um só, um só, um só, um só? Unidade, meus queridos. Unidade. Para ver se fica na nossa cabeça. A repetição na escrita tem uma intenção de poder ser, para que possa ser como é que está? Começa assim, um só corpo, só Espírito, só Senhor, só fé. Deve ser assim, mas a ver se nos entra de vez por todas, né? Mas tem que ser na cabeça e percebermos realmente a importância da unidade debaixo de um corpo só. Ou de uma cabeça só, sendo um corpo só. Amém? Esse corpo é representado, não há volta a dar, pela Igreja de Cristo. Ok? A Igreja de Cristo é o corpo de Cristo, em que Cristo é a cabeça. Por isso é fundamental. E podíamos ficar aqui, só nisto, não dá grande volta, mas já sabem que eu gosto de complicar um bocadinho mais. Ou de ir um bocadinho mais à frente. Eu acho que é importante lermos e esmiuçarmos um bocadinho mais Efésios 4, versículo 3. Volto a repetir, diz assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 3 pontos muito interessantes neste versículo. Conseguem dizer? Digam 3 coisas. Dividir este versículo em 3. Primeira parte. Esforço. Para conservar a unidade. Segunda parte. Boa. Terceira parte. Pelo vínculo da paz. Exatamente. Obrigado.
Então vamos começar por todo o esforço para conservar a unidade. A unidade é fundamental. Não há volta a dar a isso, volto a repetir, e não existe essa coisa de crente a solo. Esta ideia de crente só em casa a fazer a sua coisa, vou-vos dizer, é confortável, é bom, mas não é plano de Deus. Não estou a dizer que está a perder ou não está a perder a salvação, que está fora de Deus, só estou a dizer que não é plano de Deus que tu vivas a solo, só em momentos de enchimento e de autoalimentamento. Não é só. Isso é fundamental, teres o teu tempo com Deus na palavra, na oração, fundamental. Mas tu precisas, para viver de acordo, na plenitude, de acordo com a vocação que vos foi entregue, precisas do corpo. Amém? Então, é importante que todos, porque na palavra diz que façam, não diz faças, ou seja, Paulo não está a escrever, por exemplo, aqui especificamente só a Timóteo, ou só ao seu, está a escrever para todos. E digam, façam, faz no plural, não diz, pastor, faz com que. Não, diz, vocês façam. Ou seja, todos temos que estar envolvidos com este foco. E essa unidade é tão fundamental. João 17, depois leiam esta oração de Jesus, é tão incrível. Esta oração de Jesus em João 17, sobre a importância da unidade. A oração que ele fez por nós, que ele estava a fazer por ele também, pelos discípulos e futuros discípulos. Em João 17, 11, é o que eu vou destacar aqui, ou que vou ler aqui especificamente agora, que diz assim, mas depois leiam tudo, ok, em casa. João 17, versículo 11, diz assim, estava Jesus a orar, ok? Pouco antes de ser preso, crucificado, ok? E ressuscitado. Diz assim, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste. Para quê? Para que sejam um, assim como somos um. É claro. Para que sejam um. Agora expliquem-me como é que conseguem ser um, se cada um está distante, sem comunicar um com o outro. O braço consegue ser um com este braço, se não tiver o cérebro a funcionar e a ligar as coisas? Não, pai, não. Tudo é importante num corpo. Por isso é que quando há alguma peça do nosso corpo, tratando quase como um robô, mas alguma peça do nosso corpo não está a funcionar bem, o que é que traz? Traz sofrimento ao corpo. É muito normal, por vezes, quando nós estamos mal, por exemplo, de um pé, de um tornozelo, começamos a fazer mais força sobre esta perna. Esta perna começa a suportar aquele. Mas o que é que acontece se esta perna não ficar boa, de uma forma rápida? Esta perna vai começar a sofrer também. Porque ela vai começar a estar a suportar um peso que ela não devia estar a suportar de forma devida. É suposto termos um peso equilibrado, por isso é que andamos um pé com o outro, não é? Ou andamos tipo a matreco, não é? Mas, ou seja, de forma equilibrada andamos, e por isso o corpo está estruturado de uma forma equilibrada. Correndo tudo bem, não teríamos dores por desequilíbrios. E a mesma coisa acontece com a igreja. Quando algum irmão não vive de acordo com a vocação à qual foi entregue, está a criar esforço e cansaço, vamos dizer assim, sobrecarga, sobre outra parte do corpo que contava com ele e que necessitava dele para que o reino pudesse avançar. Amém? E podem ler depois também em João 17, 20 a 23, eu vou ler só pequenas partes destes versículos e vou basicamente ler a mesma coisa, para vocês verem a quantidade de vezes que Jesus disse. Versículo 21, para que todos sejam um. Depois avança, versículo 22, para que eles sejam um. E continua, assim como nós somos um. Versículo 23, levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. As duas umas, ou Cristo é mesmo chato acerca desta história da unidade, ou é mesmo importante. Eu quero concordar, acreditando eu que Ele é meu Senhor e Salvador, tudo que Ele diz é verdade, faz sentido e gosto de ouvir, como é óbvio, que a unidade é fundamental. Amém? É a única forma de o reino dos céus verdadeiramente avançar. Já vos falei, vamos falar novamente, vamos pregar sobre o reino dos céus novamente, vamos falar sobre isso, sobre a importância de cada um de nós. Somos cooperadores em Cristo. Temos que deixar de ter este mundinho à nossa volta. E a oração de Jesus fazia todo sentido, como é óbvio, quem sou eu para dizer que a oração de Jesus fazia ou não fazia sentido, mas se olharmos para o mundo, o que a oração falava? A oração falava para levares à plenidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Ou seja, através da unidade, o mundo vai saber que Cristo foi enviado por Deus
como salvação do mundo. Porquê? O que é que mais existe à volta deste mundo? Ódio, egoísmo, falta de preocupação com o outro. Às vezes, não, eu ajudo aqui. Há pessoas realmente altruístas, mas não falo de forma geral. Ok? O que é que mais existe? É isso. Por isso, realmente, se houver um povo, uma nação, um grupo, um corpo unido, que mostre amor uns pelos outros, que se preocupem uns com os outros, vão ou não fazer a diferença? Vão. E o que é que vão estar a mostrar? Porque é que eles são assim. E nós seremos assim por causa de Cristo Jesus, que deu a sua vida por cada um de nós e para que pudéssemos então assim estar juntos. Amém? Então, se essa era a primeira parte, temos a segunda parte, a unidade do Espírito. Nós não criamos a unidade. Não somos nós que criamos a unidade. Quem faz é o Espírito Santo. Então, se é o Espírito Santo que vai fazer a unidade, ele vai fazê-la, como é óbvio, através de nós, em nós. E por isso ele precisa de habitar em nós para mover e proporcionar isso. Contudo, o que devemos perceber daqui que é, não somos nós que criamos a unidade, quem faz a unidade é o Espírito Santo, mas o que não devemos entender daqui é que Deus, para a sua igreja, não quer. O que é que ele não quer? Não quer que o formato do mundo se estenda para a igreja. A forma como o mundo vive não é o que Deus quer para o seu corpo. Não quer a forma de ser e de estar mundana. Se éramos de uma forma sem Cristo, temos que ser totalmente diferentes. Tem que haver transformação. É impossível sermos iguais agora que temos Cristo. Por muito boa pessoa que eres. O teu foco, a tua forma de pensar, a tua forma de ser e de estar tem que ser totalmente diferente. Não quer os velhos hábitos. Não quer a mentalidade de cada um por si. Não pode haver no corpo. Não quer a mentalidade que tu vens em primeiro lugar e tudo o resto é secundário. Ou seja, nós vimos em primeiro lugar e tudo o resto vem depois, quando eu tiver tempo. Quando eu puder encaixar um bocadinho no meu tempo, eu dou-te esse tempo. Não, não quer. Não é isso. Ok? A unidade é para conservar. Amém? E essa unidade é feita e criada pelo Espírito. Amém? Por fim, pelo quê? Pelo vínculo da paz. 2 Coríntios 1, versículo 21 a 22, diz assim: Ora, é Deus que faz com que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que há de vir. Amém? Então, o Espírito Santo em nós é o selo de garantia de qualidade, vamos assim brincar, de discípulo de Cristo. Se temos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, se as nossas vidas verdadeiramente são transformadas, então não há como não termos este selo de garantia de qualidade chamado Espírito Santo. Ok? Efésios 2, versículo 13 a 18. Podem ler. E podemos entender através dessas escrituras, ok? O que Cristo pagou para que esta inimizade que havia entre nós e Deus, eu não vou ler agora também porque já falei isto de início, estaremos aqui a repetir, mas podemos olhar depois em casa para as escrituras, Efésios 2, 13 a 18, ver o preço que foi pago para que esta inimizade entre mim e Deus, criada pelo pecado, fosse retirada e nós pudéssemos realmente viver junto a Ele e Ele viver em nós através do seu Espírito. Amém? Então, o que é essa unidade do Espírito? Está nas Escrituras a seguir o que é? Vamos começar pela um só corpo. Essa unidade do Espírito é um só corpo. É a comunhão dos discípulos na igreja. Atos 2, 42. Ok? Tenho falado muito sobre isso. Vamos ler. Quem tem aí aberto Atos 2, 42? Não tenho aqui passado, mas eu posso abrir aqui. Atos 2, 42. Estou farto de dizer estas escrituras, farto de dizer, ou seja, tenho dito muitas vezes, e é bom que a gente decore, não que seja importante decorar, mas que juntemos ao nosso coração, porque queremos viver isto. Então, os cristãos, não é? Estamos num tempo em que Cristo tinha ascendido, ou seja, tinha morrido, tinha sido crucificado, tinha morrido,
ressuscitado, ok? E teve alguns tempos, alguns dias na terra em que foi visto, ok? E antes de ascender aos céus, ele disse: vocês esperem pelo meu sinal, ok? Sabemos então que na festa de Pentecostes o Espírito Santo desceu por eles e isso serviu como sinal para o avanço do reino, para o avanço do que Deus realmente tinha planeado para o seu povo, ok? Porquê? Porque desceu por eles o poder de Deus. Estavam capacitados para avançar. E então criaram um processo, um método e uma forma. Então o que é que eles faziam? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Muito simples. E depois vamos ver o efeito, já vamos ver mais à frente o que é que isto consiste e onde é que vamos com isto. Mas, ou seja, um só corpo, unido, junto. Podem ler em Hebreus 10, 25, também vamos ler isso hoje, a importância de estar reunidos. Podemos ver que a comunhão é fundamental, certo? Um só Espírito, o Espírito Santo ativa a comunhão como nós vimos atrás. Uma só esperança. Esperança é essa no futuro glorioso para o qual todos nós fomos chamados. Irmãos, muitas vezes nós andamos a fazer propaganda enganosa sobre o nosso Deus e sobre a sua palavra. Muitas vezes andamos a vender às pessoas que a vida com Cristo nesta terra, ok, ser discípulo de Cristo, é um mar de rosas. Estás com problemas? Vem para Cristo. Estás mal da unha? Vem para Cristo. Estás mal da cabeça? Vem para Cristo. Tudo é válido, perfeito, porque no final do dia a nossa solução é em Cristo. Mas se as pessoas forem colocar essas suas expectativas no seu relacionamento com Deus para obter cura de alguma coisa específica, então estamos a vender algo que pode não acontecer. Sim, Deus promete que nós devemos orar e que Ele tem poder para curar. E é o que nós fazemos. Mas ninguém de nós aqui pode prometer cura física, momentânea, instantânea a alguém aqui, porque não é o que a palavra diz. Ninguém aqui pode prometer a ninguém, segundo a palavra, que a sua vida nunca vai ter problemas. Ou à sua volta não vai haver problemas. Ninguém pode. Aliás, a palavra fala-nos e mostra-nos, ok, que realmente Cristo falou, vocês terão muitas tribulações neste mundo. Seja pela sua palavra, porque realmente fazemos a sua vontade, e até o que fala, não é? Benditos aqueles que são perseguidos em meu nome, não é? Que seja por causa disso, não é? E que não sejam perseguidos ou mal ou ofendidos por causa de seres realmente uma má pessoa, não é? Amém? Isto para dizer o quê? A verdade da essência do Evangelho, a verdade que é consumada, é este restaurar e este acesso que nos é dado ao Pai. Com certeza Ele nos promete na palavra que nos vai abençoar e que nada nos faltará. Amém. Mas para que este nada nos falte, é importante o quê? A Igreja de Cristo está junta e unida. Porque se ela não estiver junta e unida, vai haver gente a passar fome. Vai haver gente com dificuldades. Por isso, a Igreja tem que estar junta e unida e assim, realmente. E desculpem, se há aqui alguém no âmbito, ou ouvir-me em casa, no âmbito super espiritual, achar que tudo vai ser fabuloso, maravilhoso com Deus, que é preciso ter fé, name and claim, dizer eu vou ter. Aqui nós não estamos numa era de coaching. Palavra de Deus. Eu não estou aqui para subir o ego de ninguém, estou aqui para aproximar as pessoas à palavra de Deus e para dizer a verdade. E a verdade é, sim, Ele estará contigo, não te abandona. Está nos momentos mais difíceis, porque quando nós vendemos coisas que não são verdade da palavra, da cura, da coisa que vai acontecer a todo momento, que tem que acontecer, e acontece, nós temos cura. O Fernando está curado em nome de Jesus, passou um processo de cancro dificílimo, amém? Mas também tivemos situações de pessoas que morreram e não oramos, foi falta de fé da pessoa. Não, só Deus sabe. Quando é que nós conseguimos explicar a alguém que perde um filho se nós dizemos que Deus é a solução para tudo? É verdade, e isso tem que estar garantido nas nossas palavras. Deus é a solução para tudo, mas não evita a morte às vezes, porque Ele é que sabe a hora, não evita às vezes com que nós realmente não passemos por dificuldade, mas sim, Ele está lá para te abraçar, Ele está lá para te levantar, está lá para te apoiar, e estará lá um dia para enxugar a tua lágrima, sem mais dor, sem mais sofrimento. Amém? Glória a Deus. Uma só esperança, um só Senhor, que é Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Uma fé, Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Um batismo.
E há uns tempos atrás eu tinha uma conversa com o Hugo, e é verdade que ele falava, muitas das vezes nós dizemos que é uma manifestação externa de uma mudança interna. Mas realmente nós temos que encarar o batismo como algo mais profundo que isso. É realmente o início, é realmente a transformação, é realmente a mudança, ok? É realmente essencial e fulcral para o que realmente aqui está a acontecer, porque com o batismo nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Morre a nossa vida pela carne e passamos a viver a nossa nova vida pelo Espírito. Amém? Com esta unidade no Espírito, pode mostrar que somos diferentes, podemos mostrar que somos um, podemos mostrar que é Cristo aquele que é verdadeiramente a nossa cabeça. Se queremos viver como discípulos do reino, como igreja com foco, igreja com propósito, então temos que perceber que é essencial, é plano de Deus, a igreja, esta unidade que existe na igreja. Amém? Em Hebreus 10, versículo 22 a 25 diz assim. Hebreus 10, 22 a 25 diz assim. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Amém? Hoje temos todos tranquilos, que o Hugo trouxe a palavra, porque também senti que era importante ele partilhar. Deus vai transformar o nosso coração de pedra em coração de carne. Ok? Por isso, para nós virmos em plena convicção de fé, coração sincero, temos que ter este coração de carne. Temos que pedir para que Ele realmente tire este pedra e transforme para um de carne. Então, aproximamos-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Estes corações aspergidos para purificar têm a ver com o símbolo do sangue de Cristo, que foi derramado por cada um de nós. Este purificar que advém e que vem realmente desse sangue, porque foi com esse sangue que foram comprados os nossos pecados. Amém? O versículo 23, e depois fala, né? Consciência culpada, os nossos corpos lavados com água pura, ou seja, com o simbolismo e com a importância de sermos, então, batizados. Apeguemos-nos, versículo 23, com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, e ainda mais quando vocês veem e se aproxima o dia. Quando eu falava, estava e fui um bocadinho mais fundo do que alguma vez tivesse planeado aqui, de alguma forma escrita, quando eu falava desta importância do que realmente Deus diz-nos que nada nos faltará em termos de alimento, também fala em termos de apoio, ou seja, de estarmos uns para os outros. E esta importância de estarmos juntos, nos encorajamos uns aos outros, é fundamental. Há tanta gente no nosso meio, infelizmente, e eu aí peço desculpa pela minha parte, eu não consigo chegar a todos e muitas vezes falho, por isso é que é importante o corpo estar disponível, porque os pastores, eu, o Cláudio e o Sérgio, ou até o Marco também, as nossas esposas, nós não conseguimos chegar a todos. Devíamos ser perfeitos, se calhar devíamos, mas nem Cristo se calhar conseguiu chegar, por isso, ou seja, é importante o quê? Que todos nos possamos levantar, para nos apoiar. Há tanta gente, infelizmente, no meio de nós, a sofrer com depressão, pessoas a sofrer com solidão, pessoas a precisar de um abraço, a precisar de uma palavra, a precisar de ser edificados com Cristo, e por isso é que nós também estamos a preparar o caminho para ver se de alguma forma conseguimos apoiar a igreja a uma unidade, a estar mais perto uns dos outros, a poder nos apoiar e levantar uns aos outros. E este tempo de pandemia foi horrível por causa disso. É fundamental viver como igreja e estar envolvido num corpo. Deste modo vamos ser fortalecidos, vamos fortalecer, vamos crescer e ajudar a crescer em maturidade espiritual. Amém? E eu não vou para a segunda parte. Disse que ia-vos falar sobre o processo de crescimento espiritual, mas eu acho que já há muita coisa aqui que não vale a pena avançar nem explorar mais. Para a semana a gente vai falar e vamos explicar então, percebendo, e até é importante esta pausa, e agora cada vez entendo mais, vamos fazer esta pausa, perceber esta importância da unidade e a importância da igreja.
fazer digerir isto no nosso coração, ok? Na nossa mente, renovar a nossa mente para as coisas do reino, para assim então percebermos como é que a seguir vamos trabalhar nisso. E assim, para a semana, vamos falar então do processo de crescimento espiritual, vamos falar em que é que consiste na sua clareza, movimento, alinhamento e foco, em que é que isso consiste, vamos entrar na palavra. E então, quem é que aqui leu as escrituras da semana passada? Que eu mandei ainda na sala, boa, não precisava levantar o dedo, mas esqueci, mas obrigado. Assim, pelo menos, fico melhor. Pelo menos houve alguém que leu, amém? Ou seja, leiam novamente as escrituras, isto eu partilhei ontem, exatamente, partilhei a imagem com as escrituras, já tinha partilhado no domingo passado, leiam, para perceber porque é que é importante este crescimento, este processo. Porque leiam Atos 42 também. Estão a resistar, quanto mais não seja mentalmente para fazer, mas façam, por favor, em caso igual. Leiam essas escrituras, leiam Atos 2, 42. Aliás, Atos 2, 42 para a frente. Podem ir até ao final, para perceberem um bocadinho mais de todo o enquadramento. Podem ir atrás, como é óbvio também, perceberem a história, mas leiam isso, tentem jogar isso e perceber em Atos 2, 42 em diante, perceber se não havia realmente uma estrutura. E quando eu digo estrutura, não estava ainda ali igreja nenhuma criada, eles encontravam-se onde? No pátio do templo. E depois do pátio do templo, onde é que eles iam? Para as casas. Ou seja, havia aqui uma forma de proceder. E o que é que acontecia quando eles faziam isto? Não é? Juntavam-se para partilhar do pão, não é para a história, mas por orar, por orar uns para os outros, partilhar do pão, partilhar da palavra e estarem juntos, ou seja, para que pudesse haver comunhão. O que é que eles faziam? Isto acontecia, o que acontecia? Dia após dia eram adicionadas pessoas, ou seja, eram adicionadas vidas. Ok? E a adição de vidas é fundamental, porquê? Porque significa que são mais pessoas que estão a sair do reino da escuridão para entrar no reino da luz, no reino dos céus. Amém? Por isso então, essas escrituras, a gente pode partilhar de novo as escrituras, Atos 2, 42 em frente, leiam isso, e depois vamos fazer mais um desafio também, que é, comecem a olhar para a vossa agenda, para o vosso calendário, ok? Olhem para o vosso calendário e vejam, pensem assim, olhem e vejam a vossa semana, de segunda a domingo, ok? E pensem assim, como é que está a minha agenda? Vocês vão perceber mais à frente, como é que está a minha agenda para disponibilizar cerca de 2 horas, se calhar de 2 em 2 semanas, depois logo vamos ver e logo vamos ver. Nós já temos isso bem convicto no nosso coração. Só queremos é que vocês olhem para a vossa agenda, para o vosso calendário, para quando a gente vos fizer a pergunta e perceberem porquê, vocês não querem que nos respondam na hora, como é óbvio, podem voltar a repensar, mas já começar a olhar para ver se a vossa agenda também não está demasiado caótica. Ok? Que isso é o grande desafio de nós todos. É a nossa agenda que nos domina. Aquilo está cheio de coisas. Eu pelo menos falo para mim que aquilo é cheio de coisas. Se calhar só sou eu e o Cláudio, não é, Cláudio? E o Sérgio, que a nossa agenda dá cabo de nós. Ou seja, mas olhem e comecem a ver quando é que realmente eu tenho aqui tempo para dedicar. Não se preocupem muito, eu sei que estou a falar meias palavras, porque não me interessa falar já qual é o objetivo, sem vocês perceberem o todo. Mas importa que comecem a olhar para a vossa agenda. Então, 3 coisas: ler as escrituras, perceber Atos 2, 42 em diante e olhar para as vossas agendas e começar já a criar espaços nela. Amém? Obrigado, Senhor. Damos graças, Senhor, pelo teu grande amor, Senhor. Dizemos que tu és Rei, Senhor. Dizemos que não há igual a ti, Senhor Deus. Tu és único, Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. E obrigado, Senhor. Obrigado por este privilégio, Senhor, que tu deste a tua grande vida, Senhor Deus. Tu deste esta vida valiosa ao teu Filho Jesus Cristo para que cada um de nós pudéssemos ter este relacionamento restaurado, se assim o escolhêssemos, Pai. Eu estou grato, Senhor Deus, porque eu vi, Senhor Deus, porque eu vi com a tua graça, Senhor Deus, esta enorme salvação que existe debaixo deste nome, Jesus Cristo, Pai. E não só como Senhor, como Salvador, eu quero viver, Senhor, dia após dia, como o Senhor da minha vida, Pai. E eu oro, Pai, e sendo o Senhor da nossa vida, Pai, nós ganhamos este privilégio, Senhor Deus, Pai, quando nos rendemos de ter esta família, Pai, de ter este corpo que tem Jesus como cabeça, Pai. Possamos valorizar, Senhor, dia após dia, Senhor, a essência, o valor, Senhor, o privilégio que há através disto, Senhor. Oh Deus, e se nós realmente somos imperfeitos agora, Pai, nesse aspecto, Pai, e se ainda pode haver até muita coisa que aponte
para a imperfeição no passado para isto, Senhor, que possamos apontar para um futuro, Senhor, olhando, Senhor, para uma melhoria, para uma perfeição ou para um melhoramento constante, atingindo a perfeição que és tu, Pai. Que possamos desejar, Senhor, que possamos ansiar, Pai, por mais e mais, Senhor, de comunhão com o corpo, Pai, de tempo em oração com o corpo, Pai, de tempo de partilha da palavra com o corpo, Senhor Deus, Senhor, e de tempo, Senhor, a partir do pão, Senhor Deus, uns com os outros, relembrando, Senhor Deus, sem dúvida, Senhor, esse momento incrível, Senhor, que foi a nossa salvação, Pai, e este privilégio que temos dia após dia de te poder chamar Abba, Abba, Paizinho, Paizinho, tudo graças ao alto preço que tu pagaste, Senhor. Amém?